10 lições estoicas que vão transformar sua vida em tempos de adversidade. Estoicismo. Você já se sentiu completamente fora de controle diante de uma adversidade? Já experimentou o peso esmagador das emoções e a sensação de que não há saída? Acredite, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos de crise, e a maioria das vezes, o que nos impede de encontrar paz é a nossa própria reação a esses eventos. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar, comprovada por gerações de pensadores, que pode não apenas te ajudar a enfrentar a dor e a frustração, mas também a transformar esses desafios em fontes de força e resiliência? Essa filosofia é o estoicismo. O estoicismo, que surgiu na Grécia Antiga, pode parecer distante da vida moderna, mas na verdade, ele é mais relevante do que nunca. Em um mundo caótico, onde a pressão, as críticas e as expectativas externas muitas vezes ditam o ritmo da nossa vida, o estoicismo se apresenta como um refúgio. Mas como exatamente essa filosofia pode nos ajudar em tempos de adversidade? Como podemos aprender a viver de forma mais tranquila, mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar? Neste vídeo, vamos explorar 10 lições poderosas do estoicismo que têm o poder de transformar sua forma de ver o mundo e de reagir aos desafios. Essas lições não são apenas teoria. Elas são práticas, aplicáveis no seu dia a dia, que podem mudar a maneira como você enfrenta a dor, o sofrimento e até os momentos de alegria. Não importa o que você esteja vivendo agora, a filosofia estoica tem algo valioso a oferecer. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação. Se você estiver pronto para mudar a forma como lida com as dificuldades da vida e encontrar um novo equilíbrio emocional, então este vídeo é para você. Mas, antes de começarmos, se ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer o poder do estoicismo. E lembre-se, a mudança começa dentro de você. Agora, vamos mergulhar nas lições mais profundas do estoicismo, começando pela primeira. 1. Compreenda o que está ao seu alcance e o que não está. O primeiro passo para alcançar um estado de equilíbrio emocional, segundo o estoicismo, é entender claramente o que está ao nosso alcance e o que está além dele. Parece simples, mas essa distinção é crucial para nossa paz interior. O filósofo estoico Epicteto foi claro: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Esse princípio é a base do estoicismo e o ponto de partida para uma vida de serenidade em meio ao caos. Quantas vezes você se pegou tentando controlar algo fora do seu alcance, como o comportamento das pessoas, os resultados de uma situação ou até mesmo o tempo? Nós constantemente gastamos energia tentando controlar o incontrolável, e o efeito disso é um ciclo de frustração e angústia que pode facilmente nos consumir. Quando entendemos o que está sob nosso controle, nossas atitudes, nossas respostas, nossas escolhas, e o que não está, como os eventos externos, começamos a liberar uma carga emocional pesada. Imaginemos por um momento uma situação cotidiana em que você se vê diante de um imprevisto. Vamos supor que você tenha planejado um evento importante, talvez um encontro ou até mesmo uma reunião de negócios, mas algo inesperado acontece. O clima muda, alguém chega atrasado, ou até mesmo uma notícia negativa surge. Esses são os momentos em que nossa reação pode determinar se passamos por um turbilhão de emoções ou se simplesmente aceitamos o que não podemos mudar e nos adaptamos ao novo cenário. Isso não significa ser passivo ou aceitar tudo sem lutar. Na verdade, a verdadeira força estoica reside na nossa capacidade de tomar decisões conscientes, de responder com sabedoria e não reagir impulsivamente. Ao perceber que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar como reagimos a eles, liberamos uma poderosa fonte de paz interna. Marco Aurélio, um dos maiores pensadores estoicos, nos ensinou que a vida é o que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos. Portanto, o segredo está em aprender a reagir com calma diante do que não podemos controlar, mantendo o foco em nossa própria mente e ações.
Quando você se encontra em uma situação que não pode controlar, como uma crise inesperada ou uma mudança de planos, pergunte-se: o que está ao meu alcance agora? É essa pergunta que nos coloca no comando de nossas emoções, permitindo-nos agir de forma mais racional e menos reativa. Essa percepção traz uma clareza que, por sua vez, diminui o estresse e nos dá espaço para uma reação mais equilibrada. O estoicismo não diz para sermos indiferentes à dor ou ao sofrimento. Ao contrário, ele nos ensina a entender a natureza da dor, a acolher as adversidades com sabedoria e a escolher como respondemos a elas. Ao internalizar essa distinção, criamos uma base sólida para lidar com qualquer dificuldade que a vida nos traga. A verdadeira liberdade emocional vem de nossa capacidade de decidir como agir diante dos obstáculos, em vez de ser governado por eles. Na prática, isso significa que, quando confrontados com problemas fora de nosso controle, como doenças, desastres naturais ou as ações de outras pessoas, podemos escolher como reagir internamente. O que podemos controlar são nossas atitudes, como lidamos com as dificuldades e como escolhemos interpretar essas situações. A mudança começa aqui. Ao focarmos no que podemos controlar, libertamo-nos do peso das coisas que não podemos mudar. 2. Dê um passo atrás antes de agir impulsivamente. No turbilhão da vida cotidiana, é fácil ser arrastado pelas emoções e impulsos. Como reagimos a uma situação pode mudar completamente o rumo das coisas. O que os estoicos nos ensinam, no entanto, é que nossa verdadeira força não está em nossa reação imediata, mas na nossa capacidade de dar um passo atrás antes de agir impulsivamente. Essa prática de refletir antes de responder é uma das chaves para alcançar a paz interior, a sabedoria e o controle emocional. No mundo atual, onde a velocidade das interações é cada vez mais acelerada, somos constantemente desafiados a tomar decisões rápidas. Quantas vezes você já enviou uma mensagem no calor do momento, só para se arrepender depois? Quantas vezes, em uma discussão, você reagiu impulsivamente e, mais tarde, percebeu que poderia ter respondido de maneira diferente? Esse comportamento impulsivo é quase automático. Somos programados para reagir, mas o estoicismo nos oferece uma oportunidade de mudar esse padrão. O filósofo Sêneca, grande expoente do estoicismo, já nos alertava sobre a importância de refletir antes de reagir. Em suas cartas, ele falava sobre a necessidade de pausar e pensar antes de agir, dizendo que a pressa é inimiga da sabedoria. No momento de conflito, é fácil deixar as emoções tomarem conta e reagir de maneira instintiva, mas o verdadeiro poder está na pausa, no espaço entre o estímulo e a nossa resposta. Essa pausa não é uma negação das emoções, mas sim uma forma de permitir que elas se manifestem com clareza e consciência. Quando praticamos essa reflexão antes de responder, começamos a agir com mais intenção e menos reatividade. Em vez de responder de forma impulsiva, podemos nos perguntar: por que isso me afetou tanto? Estou sendo justo ao julgar esta situação? Ou, qual seria a resposta mais equilibrada e sábia neste momento? Imaginemos uma situação no trabalho, onde você recebe uma crítica negativa de um colega ou superior. Sua reação instantânea pode ser se defender, talvez até contra-atacar. Mas o estoicismo nos ensina que não precisamos reagir a cada crítica como uma ameaça pessoal. Em vez disso, podemos dar um passo atrás, refletir sobre o que foi dito e considerar a crítica de forma construtiva, sem se deixar dominar pela emoção. Em relacionamentos pessoais, essa prática é igualmente poderosa. Quando estamos no meio de uma conversa difícil, especialmente quando estamos sendo mal compreendidos, nossa tendência pode ser responder com raiva ou frustração. Mas, ao praticarmos a reflexão antes da reação, podemos ver além da emoção momentânea e tentar compreender a perspectiva do outro. Isso não significa suprimir nossos sentimentos, mas sim dar a nós mesmos o tempo e a clareza para expressá-los de forma construtiva. O estoicismo nos ensina que agir com sabedoria e discernimento é mais eficaz do que simplesmente reagir ao primeiro impulso.
Essa prática não só melhora a qualidade de nossas respostas, mas também fortalece nossas relações, pois passamos a ser mais ponderados, empáticos e equilibrados em nossas interações. Quando refletimos antes de agir, nos tornamos mais conscientes de nossas motivações e de como nossas respostas afetam o mundo à nossa volta. No campo profissional, essa prática é essencial. Líderes e tomadores de decisão que dominam a arte de pausar e refletir antes de agir são mais respeitados e eficazes. Suas escolhas são fundamentadas em uma análise cuidadosa, não em uma reação apressada. Isso se traduz em decisões mais bem-sucedidas, mais harmônicas e mais alinhadas com os valores pessoais e organizacionais. Ao cultivar essa prática de reflexão, também cultivamos um sentimento de controle emocional. Em vez de sermos conduzidos pelas nossas emoções, nós escolhemos como responder a elas. Essa habilidade é uma das bases da liberdade emocional. A reflexão não nos impede de viver intensamente ou de nos envolver profundamente com nossas emoções. Ela nos dá a capacidade de agir de forma sábia e não reativa, permitindo-nos viver com mais equilíbrio e clareza. 3. Liberte-se do apego e encontre equilíbrio. Em um mundo consumido pela busca constante de mais bens, mais status, mais reconhecimento, o apego se torna uma das principais fontes de sofrimento humano. O que acontece quando perdemos algo que achávamos essencial para a nossa felicidade? O que acontece quando somos confrontados com a realidade de que não temos controle sobre o que possuímos, ou até sobre a vida como um todo? É aqui que o desapego entra como uma prática fundamental para alcançar a paz interior. E o estoicismo nos ensina como viver sem ser refém de nossas posses e desejos. O filósofo Epicteto, mestre do estoicismo, dizia: renda-se no que é, deixe ir o que foi, tenha fé no que será. Esse ensinamento é a essência do desapego. Aprender a aceitar as circunstâncias como elas são, sem resistência. E entender que nossa felicidade não deve depender do que possuímos ou das expectativas que colocamos sobre o futuro. Em vez disso, devemos cultivar a capacidade de viver plenamente no presente, independentemente das condições externas. Vamos refletir sobre a ideia de libertação emocional. Quantos de nós somos escravizados pela necessidade de ter mais, alcançar mais ou ser mais? Se não conseguimos atingir um objetivo ou conquistar o que imaginamos ser essencial para nossa felicidade, a frustração toma conta. O desapego, no entanto, nos ensina que a verdadeira liberdade emocional vem de nossa capacidade de soltar o apego às coisas que achamos indispensáveis. Não se trata de abandonar nossos bens ou nossos sonhos, mas sim de entender que não podemos controlar todas as variáveis da vida, e que a felicidade não deve estar atrelada ao sucesso material ou à realização de expectativas externas. O desapego é a chave para a serenidade. Quando aceitamos o que não podemos mudar, nos tornamos mais flexíveis, mais abertos às surpresas da vida e, mais importante ainda, menos propensos a cair em uma espiral de frustração quando as coisas não saem como planejado. Pense em um objeto ou uma situação que você valoriza profundamente, seja um bem material, um relacionamento ou até mesmo um cargo que você almeja. O apego a essas coisas pode nos dar uma sensação de segurança e de identidade, mas quando a expectativa de possuí-las se transforma em um obstáculo, perdemos a liberdade. O desapego não significa não querer essas coisas, mas significa não depender delas para a nossa paz de espírito. Ao internalizar essa prática estoica, começamos a perceber que, ao invés de lutar contra as perdas e os desapontamentos da vida, podemos aceitá-los com serenidade, sabendo que a verdadeira felicidade não vem do que temos ou deixamos de ter, mas de como escolhemos reagir a essas mudanças. Por exemplo, perder um emprego, embora inicialmente devastador, pode abrir portas para oportunidades que nunca imaginaríamos se não tivéssemos essa perda. Essa perda pode ser, na verdade, uma mudança de curso que nos leva a algo ainda melhor. O desapego também pode se aplicar aos relacionamentos pessoais. O apego excessivo a pessoas pode gerar expectativas que, quando não são atendidas, geram dor.
Mas ao aprender a desapegar do controle que exercemos sobre as ações ou sentimentos dos outros, liberamos tanto a nós mesmos quanto as pessoas ao nosso redor para serem mais autênticas. Podemos amar sem a obsessão de controlar. Podemos apoiar sem esperar algo em troca. E podemos viver sem a necessidade de segurar cada momento com medo de que ele desapareça. Além disso, o desapego nos ensina a valorizar o momento presente. Quando estamos constantemente preocupados com o que queremos alcançar no futuro, ou com o que perdemos no passado, esquecemos de viver no aqui e agora. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas reações, nossos pensamentos, nossas escolhas, e a aceitar o que está além de nosso domínio. Esse tipo de desapego nos traz uma sensação de paz, pois nos permite apreciar o que temos agora, sem medo do que podemos perder amanhã. Ao praticarmos o desapego, desenvolvemos uma mentalidade de aceitação. A vida não é sobre segurar tudo o que podemos e esperar que as coisas permaneçam imutáveis. Ela é sobre se adaptar, aprender e crescer, independentemente das circunstâncias. O desapego não nos impede de amar ou de ter objetivos. Pelo contrário, ele nos ensina a amar sem medo e a buscar nossos objetivos com leveza, sem nos apegarmos ao resultado final. A verdadeira liberdade vem de não estar atado ao que não podemos controlar. 4. Pergunte-se: este problema será importante no futuro? A vida é cheia de momentos que nos provocam reações emocionais fortes. Situações inesperadas, dificuldades no trabalho ou até desentendimentos pessoais podem parecer grandes problemas no momento. No entanto, o estoicismo nos ensina a avaliar a real importância de nossos problemas, questionando se aquilo realmente terá um impacto duradouro na nossa vida. Uma poderosa pergunta que podemos fazer a nós mesmos é: este problema será importante no futuro? Quando estamos imersos no estresse do dia a dia, é fácil se perder nas pequenas preocupações e dar a elas um peso desproporcional. Mas ao nos questionarmos sobre a relevância futura de uma situação, começamos a perceber que muitas dessas dificuldades são temporárias e não têm o poder de nos afetar a longo prazo. Por exemplo, imagine que você cometeu um erro no trabalho ou teve uma discussão com um amigo. No calor do momento, a situação pode parecer uma grande crise. No entanto, ao se perguntar: este problema será importante no futuro? Você pode perceber que, com o tempo, essa situação será esquecida ou resolvida de maneira natural. Essa simples mudança de perspectiva pode ajudar a diminuir a tensão emocional e permitir que você reaja de forma mais equilibrada e racional. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, acreditava que nossa mente deveria estar voltada para o que realmente importa. Ele nos ensinou a não nos perdermos nos detalhes efêmeros, mas a manter o foco no que realmente contribui para nossa paz e bem-estar. A prática de se perguntar: este problema será importante no futuro? Nos ajuda a focar no que realmente merece nossa energia e atenção. Essa pergunta é uma ferramenta poderosa para liberar o peso das preocupações momentâneas, permitindo que você se concentre no que realmente tem valor em sua vida. Ao refletir sobre o impacto futuro de uma situação, você pode avaliar se a sua reação emocional está sendo proporcional ao problema em questão. Muitas vezes, descobrimos que o problema, embora urgente no momento, não tem a importância que nossa mente lhe atribui. Através dessa prática, você começa a desenvolver uma visão mais serena e equilibrada das dificuldades, permitindo que as pequenas preocupações não dominem sua mente, e assim, tomando decisões mais sábias e focadas no que realmente importa. 5. Adote o hábito de escrever e refletir diariamente. No ritmo acelerado do mundo moderno, onde somos constantemente bombardeados por informações, responsabilidades e pressões externas, muitas vezes perdemos a capacidade de nos conectar com nós mesmos e com nossas emoções. O estoicismo, no entanto, nos oferece uma prática simples e eficaz que pode nos ajudar a desacelerar e a refletir. O hábito de escrever e refletir diariamente. Escrever diariamente, como sugerido pelos grandes filósofos estoicos, é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Para Marco Aurélio,
O próprio imperador filósofo, seus diários, conhecidos como meditações, foram uma forma de autodescoberta e de alinhamento com seus valores. Ele não escrevia com a intenção de publicar ou de agradar a outros, mas como um exercício de introspecção, para se manter focado no que realmente importava. Viver de acordo com a filosofia estoica, com sabedoria, equilíbrio e justiça. Esse hábito de reflexão diária permite que você examine suas ações, reações e emoções de forma objetiva. Em vez de ser levado pela correnteza das experiências diárias, você cria uma pausa para analisar o que aconteceu, o que sentiu e como pode melhorar a cada dia. Ao escrever, você tem a oportunidade de externalizar seus pensamentos e ganhar clareza sobre suas intenções, desejos e comportamentos. E o mais importante, você se torna mais consciente de suas próprias respostas emocionais, o que lhe dá maior controle sobre como reagir ao mundo. Imagine a transformação que pode ocorrer em sua vida se, todos os dias, você se dedicasse apenas 10 minutos para escrever sobre o que aconteceu no seu dia. O que você aprendeu? Quais desafios você enfrentou? Como você reagiu e o que poderia ter feito de diferente? Esse processo de autoconhecimento contínuo não só te torna mais consciente de seus padrões de comportamento, mas também ajuda a melhorar sua tomada de decisão e a fortalecer sua resiliência emocional. Por exemplo, se você tiver uma discussão difícil com um amigo ou um colega de trabalho, em vez de deixar a situação se dissipar na sua mente, que tal escrever sobre o que aconteceu? Escreva sobre suas emoções naquele momento, como se sentiu e por que reagiu daquela maneira. Ao fazer isso, você começa a entender melhor suas motivações e gatilhos emocionais. Com o tempo, isso permitirá que você se distancie emocionalmente das situações, abordando-as com mais clareza e menos impulso. Além disso, esse hábito diário de reflexão e escrita não só ajuda a entender suas reações emocionais, mas também proporciona uma oportunidade diária para cultivar a gratidão e o aprendizado. Ao refletir sobre as coisas pelas quais você é grato, você começa a focar mais no que tem do que no que lhe falta. E ao escrever sobre os desafios e erros, você os vê como oportunidades de crescimento, não como falhas definitivas. Os benefícios de manter um diário estoico vão além do simples ato de registrar eventos do dia. Eles nos permitem mudar nossa perspectiva, transformando a dor em aprendizado e os obstáculos em lições. Esse hábito nos ajuda a criar uma mentalidade de crescimento, onde os desafios não são vistos como ameaças, mas como oportunidades para nos tornarmos versões mais sábias de nós mesmos. O estoicismo, portanto, nos ensina a aproveitar o poder da reflexão para moldar nosso caráter e nossa abordagem à vida. A prática da escrita diária é também uma forma de fortalecer a conexão com nossos valores mais profundos. Ao escrever, você pode se lembrar constantemente do que é mais importante para você: sua paz interior, suas virtudes, sua capacidade de agir com sabedoria. Esse processo de internalização fortalece sua determinação em viver de acordo com o que realmente importa, independentemente das circunstâncias externas. O ato de escrever não precisa ser complexo ou longo. Pode começar com uma simples reflexão sobre o seu dia ou uma frase que resuma um aprendizado importante. Ao tornar essa prática parte do seu cotidiano, ela se torna uma ferramenta poderosa de autodescoberta e transformação. Com o tempo, você não apenas ganha clareza sobre quem você é, mas também como pode agir com mais sabedoria e equilíbrio diante das adversidades da vida. 6. Transforme os desafios em oportunidades de crescimento. Os obstáculos são inevitáveis na vida. Desde contratempos pessoais, como a perda de um emprego ou a falha em um projeto importante, até dificuldades mais profundas, como a perda de um ente querido ou uma crise existencial, todos enfrentamos desafios. No entanto, a maneira como vemos e reagimos a esses obstáculos pode transformar nossa experiência de vida. O estoicismo nos ensina a ver os obstáculos como oportunidades, um princípio central que pode não só transformar a nossa maneira de enfrentar adversidades, mas também expandir nosso entendimento sobre o verdadeiro significado da superação. A ideia de que os obstáculos podem nos impulsionar
É um ensinamento poderoso. E talvez nenhum filósofo tenha expressado isso de maneira mais clara do que Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico. Ele escreveu: "O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho." Essa afirmação reflete uma visão profunda sobre os desafios. Em vez de ver os obstáculos como barreiras ou derrotas, ele nos convida a vê-los como parte do processo de crescimento, capazes de nos guiar para novos caminhos e oportunidades. Se você é capaz de mudar sua perspectiva, pode começar a enxergar os obstáculos não como algo que atrapalha sua jornada, mas como uma parte essencial dela. Quando enfrentamos um desafio, nossa tendência inicial é muitas vezes reagir com frustração, raiva ou medo. Nos sentimos injustiçados e muitas vezes acreditamos que aquilo que nos aconteceu é um obstáculo imensurável. No entanto, o estoicismo nos ensina a reconhecer que o que realmente importa não é o que nos acontece, mas como escolhemos reagir a isso. Por exemplo, uma perda de emprego, embora inicialmente dolorosa, pode abrir portas para novas oportunidades que nunca teriam surgido se você permanecesse no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Da mesma forma, uma crise pessoal pode servir como um despertar para novos propósitos, novas paixões e uma visão mais profunda sobre o que é verdadeiramente importante. Imagine que você está passando por uma fase difícil em sua vida profissional. Talvez tenha acabado de perder uma grande oportunidade ou falhado em um projeto importante. Sua primeira reação pode ser de desânimo e frustração, mas, se você aplicar o princípio estoico de ver o obstáculo como uma oportunidade, essa experiência pode se transformar em um trampolim para o seu crescimento pessoal. O que antes parecia um fracasso pode, com a mudança de perspectiva, ser a oportunidade de se reinventar, aprender novas habilidades e até mesmo descobrir uma nova carreira ou paixão. O mesmo se aplica aos desafios pessoais e emocionais. Quando enfrentamos perdas ou dificuldades emocionais, é fácil cair na tentação de se ver como vítima das circunstâncias. Mas o estoicismo nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre algo a aprender. Cada obstáculo traz consigo a oportunidade de desenvolver mais resiliência, sabedoria e até mesmo compaixão. Por exemplo, uma relação que não deu certo ou um erro cometido pode ser a chance de refletir sobre o que você pode melhorar em si mesmo e nos seus relacionamentos futuros. Além disso, essa prática de ver obstáculos como oportunidades nos torna mais adaptáveis e abertos ao inesperado. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, podemos aprender a abraçar as dificuldades como parte do fluxo natural da vida. Isso não significa que devemos procurar ativamente dificuldades ou buscar sofrimento, mas sim, aceitar que as adversidades são inevitáveis e parte do processo de crescimento. Quando mudamos nossa mentalidade e começamos a perceber que cada desafio tem o potencial de nos transformar, nos tornamos mais resilientes e mais preparados para enfrentar o futuro com coragem e clareza. No ambiente profissional, por exemplo, líderes que veem os obstáculos como oportunidades de aprendizado tendem a ser mais inovadores e bem-sucedidos. Eles não se prendem às falhas, mas as utilizam como base para construir soluções criativas e eficazes. A mesma mentalidade pode ser aplicada em nossa vida pessoal. Ao olhar para as dificuldades com a mentalidade de que elas têm algo a nos ensinar, ganhamos não só uma nova perspectiva, mas também a capacidade de superar os obstáculos com mais eficácia e confiança. Em resumo, o estoicismo nos ensina que não há verdadeiramente um obstáculo que não possa ser superado se mudarmos nossa percepção sobre ele. Cada desafio oferece a oportunidade de crescer, aprender e nos tornar uma versão mais forte de nós mesmos. Quando conseguimos adotar essa perspectiva, os obstáculos deixam de ser empecilhos e se tornam degraus para o nosso crescimento pessoal e emocional. 7. Cultive a gratidão e aprecie o presente. Em um mundo que muitas vezes nos empurra para a busca constante por mais coisas, mais reconhecimento, mais prazer, o conceito de gratidão muitas vezes fica esquecido. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não está no que possuímos ou no que podemos conquistar no futuro, mas no que já temos no presente.
Cultivar a gratidão é uma prática poderosa que nos conecta ao momento atual, ao valor das coisas simples e ao que realmente importa. O filósofo Sêneca disse: "A verdadeira felicidade não é ter mais, mas saber apreciar o que se tem." Essa citação encapsula o cerne da gratidão estoica. Ao invés de buscarmos incessantemente por mais, somos convidados a apreciar profundamente o que já possuímos, não apenas bens materiais, mas também as pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Uma boa refeição, o calor do sol, o som da chuva, o conforto de uma casa acolhedora, ou a presença das pessoas que amamos. Cultivar a gratidão no contexto do estoicismo não significa ignorar os desafios ou dificuldades da vida. Pelo contrário, significa reconhecer o valor do que temos, mesmo quando enfrentamos dificuldades. A gratidão é uma forma de olhar para a vida com uma mentalidade de abundância, ao invés de uma mentalidade de escassez. Quando nos concentramos no que temos, ao invés do que nos falta, nossa perspectiva sobre a vida muda radicalmente. Imagine a seguinte situação: você tem um dia difícil no trabalho, um problema em casa ou uma situação emocionalmente desgastante. A tendência natural pode ser se concentrar apenas no que está dando errado, nas frustrações e nas dificuldades. Porém, se você praticar a gratidão, pode perceber que mesmo diante dessas adversidades, ainda há muito pelo que ser grato. Talvez você tenha amigos e familiares que te apoiam, ou talvez tenha alcançado algum pequeno sucesso que merece reconhecimento. Essa prática de gratidão transforma o nosso olhar sobre a vida. Em vez de focar no que não deu certo, você começa a perceber e a valorizar o que realmente importa. O filósofo Epicteto ensinava que a verdadeira riqueza não vem do que temos, mas da nossa capacidade de apreciar o que já possuímos. A gratidão nos ensina a ver a vida de uma maneira mais completa e significativa, pois ela nos conecta ao presente e nos impede de viver no futuro, em uma busca incessante por algo que pode nunca chegar. Viver no momento, em vez de sempre ansiar pelo próximo passo, é uma prática que nos traz paz e satisfação imediata. Além disso, a gratidão nos ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse. Quando estamos constantemente preocupados com o que não temos ou com o que está fora do nosso controle, perdemos de vista o que realmente importa. Praticando a gratidão, podemos voltar nossa atenção para as coisas que já estão à nossa volta, as quais podem ser fontes de alegria e contentamento. Não é a quantidade de bens ou sucesso que possuímos, mas a nossa atitude de apreço por esses bens que nos traz verdadeira satisfação. No entanto, como o estoicismo sugere, a gratidão não deve ser apenas uma prática esporádica ou superficial. Para que ela realmente tenha o poder de transformar nossas vidas, precisamos integrá-la em nosso cotidiano. Uma maneira simples de fazer isso é começar ou terminar o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode ser feito todos os dias, de forma simples, mas eficaz. Com o tempo, essa prática se torna um hábito poderoso que, além de melhorar seu estado emocional imediato, transforma sua visão de longo prazo. Ao fazer isso, você começa a perceber a riqueza que já existe em sua vida, mesmo que o mundo ao seu redor esteja em constante movimento e mudança. A gratidão traz a estabilidade emocional necessária para não nos perdermos nas dificuldades. Ela é um lembrete constante de que, apesar dos desafios, a vida sempre tem algo bom a oferecer. A prática diária de gratidão não só melhora nosso bem-estar, mas também fortalece nossos relacionamentos, pois quando somos gratos pelas pessoas em nossas vidas, elas também se sentem valorizadas e amadas. Além disso, a gratidão tem o poder de melhorar nossa saúde mental e física. Estudos têm mostrado que pessoas que praticam gratidão regularmente têm níveis mais baixos de depressão e ansiedade, além de apresentarem um aumento na sensação geral de felicidade. O simples ato de refletir sobre o que é bom em nossa vida pode alterar nossa percepção, nos tornando mais otimistas e mais resilientes diante das adversidades. 8. Desenvolva a força interior para lidar com as adversidades. A vida é repleta de desafios, e muitas vezes enfrentamos situações que testam nossas forças mais profundas. Desde momentos de sofrimento pessoal até dificuldades inesperadas,
Todos nós somos chamados a enfrentar adversidades ao longo da nossa jornada. A questão não é se iremos enfrentar dificuldades, mas como escolhemos reagir a elas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força interior é cultivada ao aprender a lidar com as adversidades de forma equilibrada, sem ser dominado pelas emoções e sem perder de vista os nossos valores. A força interior, no contexto estoico, não é sobre resistir ao sofrimento com rigidez, mas sim sobre aprender a adaptar-se e a crescer com ele. Os filósofos estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, enfatizaram que nossa verdadeira capacidade de enfrentar a adversidade vem de dentro de nós, da nossa habilidade em manter o controle sobre nossas emoções e a clareza em nosso pensamento, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando enfrentamos uma dificuldade, é natural sentir raiva, tristeza ou frustração. O que os estoicos nos ensinam é que essas emoções são normais, mas o que realmente importa é como escolhemos lidar com elas. A força interior está em nossa capacidade de pausar, refletir e tomar uma ação consciente, ao invés de reagir impulsivamente aos nossos sentimentos. Em vez de sucumbir à raiva quando algo dá errado, podemos escolher uma reação mais ponderada, focando no que podemos aprender com a situação. Imaginemos que você esteja passando por um grande desafio, como a perda de um emprego ou uma mudança difícil em sua vida pessoal. A reação inicial pode ser de desespero ou angústia, mas a verdadeira força está em reconhecer que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar como respondemos a eles. O estoicismo nos ensina a encarar a adversidade com serenidade, sabendo que, por mais difícil que seja, essa experiência pode nos ensinar algo valioso. O filósofo Marco Aurélio escreveu: "A adversidade é a oportunidade para demonstrar nossa verdadeira natureza." Isso significa que, ao enfrentarmos dificuldades, temos a chance de mostrar nossa resiliência, nossa capacidade de nos manter equilibrados e, acima de tudo, nossa capacidade de crescer com as adversidades. Em vez de ver os desafios como algo que vai nos quebrar, podemos vê-los como oportunidades para fortalecer nosso caráter e aprender mais sobre nossa própria capacidade de adaptação e superação. A força interior também está relacionada à aceitação das coisas que não podemos mudar. No mundo moderno, estamos acostumados a buscar controle sobre tudo, mas muitas vezes nos deparamos com situações em que não temos poder para mudar os resultados. O estoicismo nos ensina a aceitar o que não podemos controlar com graça e equilíbrio. Isso não significa resignação ou passividade, mas sim a capacidade de adaptar-se com sabedoria. Por exemplo, se você se vê em uma situação que não pode controlar, como uma crise de saúde ou um evento inesperado, em vez de se revoltar contra o destino, a verdadeira força vem de aceitar a situação como ela é e focar em como você pode agir dentro das circunstâncias. Isso pode significar cuidar de si mesmo, procurar novas oportunidades ou ajustar suas expectativas, mas sempre mantendo o controle sobre sua reação. O que importa não é o que nos acontece, mas como escolhemos reagir a isso. Além disso, essa força interior é construída com a prática diária. Ao cultivar uma mentalidade estoica, onde nos concentramos no que podemos controlar e aceitamos com serenidade o que não podemos, fortalecemos nossa capacidade de enfrentar qualquer adversidade com confiança. Cada desafio se torna uma oportunidade para fortalecer nossa resiliência, melhorar nossa autoconfiança e desenvolver um caráter mais sólido. A verdadeira força não vem de resistir a tudo e de tentar evitar a dor, mas de aprender a integrar a adversidade na nossa vida e a usar isso para crescer. O estoicismo nos ensina a enfrentar as dificuldades com coragem e equilíbrio, sabendo que é nas dificuldades que encontramos as maiores oportunidades de crescimento. Ao desenvolvermos essa força interior, podemos viver com mais paz, mais confiança e mais capacidade de enfrentar os altos e baixos da vida com dignidade. 9. Pratique o desapego e encontre paz interior. Em um mundo que constantemente nos diz o que devemos querer, comprar, alcançar e conquistar, a prática do desapego se torna essencial para encontrar a verdadeira paz interior. Vivemos em uma sociedade que valoriza o materialismo,
a busca incessante por status e sucesso, mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas posses ou nas realizações externas. Em vez disso, ela reside na nossa capacidade de nos desapegar do que é efêmero e nos concentrarmos naquilo que realmente importa, a nossa paz interior e o nosso crescimento pessoal. O desapego, dentro da filosofia estoica, não significa abandonar todas as nossas posses ou viver de forma ascética. Pelo contrário, ele nos ensina a não nos apegarmos excessivamente às coisas ou às pessoas, para que possamos viver de maneira mais livre, sem ser controlados pelas nossas expectativas ou pelo medo de perder o que amamos. Como Epicteto disse, a felicidade é a liberdade de ser capaz de não se apegar a coisas que não podemos controlar. O desapego não é uma negação da vida, mas sim uma libertação das amarras do apego que nos aprisionam. Quando nos apegamos demais a coisas externas, sejam objetos materiais, status social, ou até mesmo a presença de outras pessoas, começamos a perder nossa liberdade emocional. Nossas emoções ficam à mercê das mudanças externas, e a nossa paz interior depende de fatores que estão fora de nosso controle. O estoicismo nos ensina a cultivar uma paz que vem de dentro, independentemente das circunstâncias externas. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos perdas ou mudanças inesperadas, podemos continuar mantendo nossa serenidade. Pense em um momento em que você perdeu algo ou alguém de grande importância. A perda de um objeto valioso ou a saída de uma pessoa querida da sua vida pode gerar um grande sofrimento. Contudo, o desapego nos ajuda a lidar com essas situações de uma maneira mais equilibrada, sabendo que, embora a dor seja inevitável, ela não precisa nos consumir. O desapego é o processo de reconhecer que, embora possamos valorizar o que temos, a nossa verdadeira felicidade não depende dessas coisas. A prática do desapego também envolve aceitar as mudanças. A vida está em constante transformação, e os estoicos nos ensinam a não resistir ao fluxo natural da vida, mas a aceitá-lo com serenidade. Quando conseguimos nos desapegar de nossas expectativas e da necessidade de controlar tudo ao nosso redor, começamos a viver com mais flexibilidade e liberdade. Isso nos dá uma sensação de paz, que não é abalada pelas perdas ou mudanças, pois sabemos que essas experiências fazem parte do ciclo da vida. Essa prática é especialmente importante quando lidamos com os relacionamentos. O desapego não significa não amar, mas sim amar sem a necessidade de controle. Quando nos desapegamos das expectativas que colocamos sobre os outros, conseguimos apreciá-los por quem são, em vez de forçar um molde sobre eles. Isso nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis e autênticos, baseados no respeito mútuo e na liberdade, e não no desejo de possuí-los ou controlá-los. No contexto do trabalho ou das nossas ambições pessoais, o desapego também é crucial. Quantos de nós somos consumidos pelo desejo de sucesso ou pelo medo do fracasso? O desapego nos ensina a focar no que podemos controlar, nossas ações e escolhas, e a deixar ir o que não podemos controlar, como os resultados ou a aprovação dos outros. Ao nos desapegarmos da obsessão pelo sucesso ou pela validação externa, encontramos uma paz que vem da certeza de que estamos fazendo o melhor que podemos. Em última análise, o desapego não é uma prática de negação, mas de liberação e equilíbrio emocional. Quando deixamos de nos apegar excessivamente ao que é transitório e impermanente, podemos experimentar a verdadeira liberdade interior. Essa paz não depende do que temos ou do que os outros pensam de nós, mas de nossa capacidade de viver de acordo com nossos valores mais profundos, independentemente das circunstâncias externas. 10. Cultive a compaixão e fortaleça seus relacionamentos. Em um mundo que, muitas vezes, parece dividido e polarizado, a compaixão se destaca como uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar. Não apenas porque ela melhora as nossas relações interpessoais, mas também porque ela reflete diretamente a nossa capacidade de entender, aceitar e ajudar os outros, independentemente de suas falhas ou diferenças. O estoicismo, que enfatiza o autocontrole e a racionalidade,
também nos ensina a importância de cultivar a compaixão como uma forma de fortalecer nossos laços humanos e viver com mais harmonia. Para os filósofos estoicos, a compaixão não era um mero sentimento de piedade ou simpatia, mas uma compreensão profunda da humanidade compartilhada. Epicteto, por exemplo, nos lembra que somos todos companheiros de viagem, passageiros da mesma jornada. Essa perspectiva nos ajuda a perceber que todos enfrentam desafios, cometam erros e buscam felicidade, assim como nós. A verdadeira compaixão surge quando conseguimos ver o outro não como uma fonte de frustração ou conflito, mas como alguém que compartilha das mesmas lutas, medos e incertezas. Imaginemos uma situação em que alguém nos magoa. Nossa primeira reação pode ser de raiva ou ressentimento, mas o estoicismo nos desafia a dar um passo atrás e tentar entender o que motivou o comportamento do outro. Quando reagimos com compaixão, procuramos compreender as circunstâncias e o estado emocional da outra pessoa. Essa abordagem não significa tolerar maus tratos ou ser passivo, mas tratar o outro com empatia, reconhecendo que todos nós somos falhos e imperfeitos. A compaixão também nos ensina a praticar o perdão, não como uma forma de ceder às injustiças, mas como uma maneira de liberar nosso próprio coração do peso do rancor. Quando mantemos o ressentimento, carregamos uma carga emocional que nos impede de viver em paz. Ao praticar o perdão, não só libertamos o outro, mas também a nós mesmos, permitindo-nos seguir em frente de maneira mais leve e harmoniosa. No contexto dos relacionamentos, seja com amigos, familiares ou parceiros, a compaixão é fundamental para a construção de vínculos saudáveis. Ela nos permite ouvir sem julgar, apoiar sem esperar algo em troca e entender sem exigir perfeição. Em vez de focarmos nas falhas do outro, podemos valorizar suas qualidades e trabalhar juntos para superar os desafios que surgem no caminho. A compaixão fortalece os laços, pois promove um ambiente de respeito mútuo, compreensão e aceitação. Quando nos concentramos em cultivar a compaixão, também nos tornamos mais atentos às necessidades dos outros. Isso não significa nos colocar em segundo plano ou negligenciar o nosso próprio bem-estar, mas criar um equilíbrio entre cuidar de nós mesmos e apoiar os outros de maneira saudável. Como disse Sêneca, onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para a bondade. A compaixão é a maneira pela qual expressamos essa bondade em nossas interações diárias. Além disso, a compaixão tem o poder de transformar nossa visão do mundo. Quando praticamos a empatia, nos tornamos mais conscientes das dificuldades que os outros enfrentam e mais dispostos a estender a mão. Isso cria uma rede de apoio mútua, onde todos podem crescer e se beneficiar. Em vez de vermos as pessoas como fontes de frustração ou competição, começamos a vê-las como companheiros de jornada, compartilhando a mesma experiência humana. A prática da compaixão também nos ajuda a desenvolver resiliência emocional. Ao nos conectarmos profundamente com os outros, oferecemos e recebemos apoio emocional, o que nos permite lidar melhor com as adversidades da vida. Ao cultivar relações baseadas na compaixão, podemos criar uma rede de apoio que nos fortalece e nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais graça e confiança. Em última análise, a compaixão não só enriquece nossas vidas, mas também contribui para um mundo mais humano e conectado. Quando praticamos a compaixão, ajudamos a criar uma cultura de entendimento, aceitação e respeito. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está na nossa capacidade de sermos gentis com os outros, enquanto seguimos nossa jornada de autodescoberta e crescimento. Agora que você conhece essas 10 lições estoicas, é hora de transformar esse conhecimento em ação. Imagine um dia em que você está completamente no controle das suas emoções, onde as adversidades não te afetam e você age com sabedoria em cada momento. E se eu te dissesse que é possível viver assim todos os dias? No próximo episódio, vamos explorar práticas poderosas que vão te ajudar a alcançar justamente isso e transformar cada dia na melhor versão de si mesmo. Fique atento, porque você está prestes a descobrir como fazer de cada dia um passo significativo em direção à sua paz interior e ao seu potencial máximo. Se você gostou deste vídeo,
Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal e ative as notificações para que você não perca o próximo episódio. Vamos juntos, passo a passo, construir uma vida de sabedoria e equilíbrio. Nos vemos em breve.